Um homem sozinho não pode carregar o peso de uma cidade inteira nas costas, a menos que ele seja ungido pela própria grama sagrada de Enfield. Você sente esse arrepio agora, não sente? Você sabe que a mística de The Red Shirt não é uma invenção do marketing. Você reconhece que ser um dos Copites é pertencer a algo muito maior que o futebol. Exatamente, Roberta. Mas o que quase ninguém percebe é o preço invisível que a coroa exigiu dele. Imagine o silêncio de um rei que perde o fôlego para que seu povo possa cantar. Fique comigo até o final, pois eu vou revelar o detalhe oculto da conversa que ele teve com a viúva de um dos nossos irmãos em 1989. Um segredo que mudou a alma do Liverpool para sempre e que pouquíssimos historiadores tiveram a coragem de mencionar. Milton, é fascinante como a história de Kenny Dalglish começa sob uma desconfiança quase insuportável. Imagine chegar para substituir Kevin Keegan. Keegan era o ídolo máximo, o garoto propaganda, o homem que trouxe a glória europeia. Como alguém vindo do Celtic de Glasgow poderia preencher esse vazio? Você tocou no ponto neurálgico, Roberta. A pressão era um abismo. Mas Kenny não veio para preencher um vazio. Ele veio para expandir o universo. Sinta agora a eletricidade de 1977. Ele não precisou de meses. Ele precisou de segundos. Em sua estreia na Liga, contra o Middlesbrough, ele marcou em apenas 7 minutos. Foi como se o Liverbird estivesse esperando por ele para finalmente abrir as asas completamente. E não parou por ali. Eu fico imaginando a mente dos torcedores naquela final da Copa da Europa em 1978, no estádio de Wembley. O jogo estava tenso contra o Club Brugge. O placar não saía do 0-0. De repente, a bola sobra para ele. Milton, descreva aquele toque, porque aquilo não foi um chute, foi uma oração. Foi um toque por cobertura, Roberta. Uma sutileza divina que paralisou o tempo. Quando a bola beijou a rede, Kenny não apenas comemorou, ele correu para os braços da multidão. Naquele momento, a coroa de Enfield foi colocada em sua cabeça, não por dirigentes, mas pelo destino. Ele terminou aquela temporada com 31 gols. Imagine a frustração de quem achava que Keegan deixaria saudades eternas. Kenny fez o passado parecer um ensaio para o verdadeiro espetáculo. Mas o que me intriga na engenharia da atenção de Kenny Dalglish é como ele evoluiu. Ele não era apenas um finalizador. Você percebe que ele se tornou o arquiteto do jogo? A parceria dele com Ian Rush é algo que desafia a lógica. Parecia que eles compartilhavam o mesmo sistema nervoso. Era telepatia pura, Roberta. Sinta o ritmo de jogo nos anos 80. Kenny recuava, atraía os defensores e, com um passe que parecia ter mira a laser, encontrava Rush livre. Ele abriu mão da glória individual do gol para se tornar o mestre de marionetes do ataque. Isso é o que chamamos de liderança servidora no mais alto nível. Ele transformou o Liverpool em uma máquina imparável que conquistou a Liga consecutivamente. Mas, como toda tragédia grega, a glória divina estava prestes a ser testada pela dor profunda. Você está falando de 1985, o ano de Hazel. Milton, como o coração de um homem aguenta a ser nomeado jogador-treinador no meio de um caos emocional como aquele? Imagine o peso dessa responsabilidade. Ele assumiu o comando técnico com apenas 34 anos, logo após uma tragédia que baniu os clubes ingleses da Europa. O mundo esperava o colapso dos The Reds. Mas Kenny, com a calma de um monarca veterano, conduziu o clube ao dobradinho em 1986. Ele marcou o gol do título contra o Chelsea em Stamford Bridge, sendo o treinador e o jogador ao mesmo tempo. Você consegue visualizar a cena? Ele no banco dando instruções, depois entrando em campo para decidir o destino de uma nação de torcedores. É de uma força mental assombrosa. Mas agora, Milton, precisamos baixar o tom. Precisamos entrar no território da dor que define a mística real de King Kenny. 1989, Hillsborough. Sinta o silêncio agora, Roberta. Esse é o momento em que o futebol deixa de ser um jogo e se torna uma vigília. 97 pessoas não voltaram para casa. Kenny não foi apenas o técnico naquela tarde sombria. Ele se tornou o pai de uma cidade órfã. Você vai perceber que a grandeza dele não está nos títulos que ele ergueu,
mas nos caixões que ele ajudou a carregar. Foram dezenas de funerais, não foram, Milton? Dizem que ele e sua esposa, Marina, compareceram a quase todos. Ele via a dor nos olhos de cada mãe, de cada filho Scouser. Ele ia a 4 funerais por dia, Roberta. Imagina o impacto psicológico de absorver a dor de centenas de famílias enquanto o governo e a mídia tentavam culpar as vítimas. Kenny foi o escudo humano do Liverpool. Ele manteve o clube unido quando as paredes pareciam estar desmoronando, mas o preço foi alto. Em fevereiro de 1991, a mente dele disse basta. Ele renunciou ao cargo de treinador porque não conseguia mais suportar o peso daquela coroa de espinhos. Foi um choque para o mundo. O rei estava abdicando. Mas o que me emociona é que Anfield nunca o esqueceu. O vínculo de lealdade além da derrota é o que define essa família. Milton, como foi o retorno dele anos depois? Porque um rei nunca perde a majestade. Ele apenas espera o momento certo para voltar ao seu trono. O retorno em 2011 foi um transe coletivo. O clube estava perdido, sob uma gestão desastrosa e resultados medíocres. Quando King Kenny voltou para assumir o comando técnico novamente, Anfield não apenas aplaudiu. Anfield ressuscitou. Ele trouxe de volta a esperança, conquistou a Copa da Liga em 2012 e estabilizou o navio. Ele provou que a mística não é algo que se compra, é algo que se herda. E hoje temos a arquibancada Sir Kenny Dalglish. Temos a estátua de bronze. Mas o legado dele vai muito além do metal ou do concreto, não é? Quando você olha para o Liverbird no peito de cada jogador atual, você vê um pouco do Kenny ali. Com certeza, Roberta. Ele é o fio condutor que liga a era de ouro de Bill Shankly e Bob Paisley ao sucesso moderno de Jürgen Klopp. Ele é a personificação do mantra You Will Never Walk Alone. Agora sinta o peso do que eu vou te contar. O segredo que prometi no início. Estou pronta, Milton. O que foi que ele disse naquela noite de 1989 que ninguém esquece? Durante um dos funerais mais difíceis, uma viúva perguntou a Kenny como o clube poderia continuar depois de tanta escuridão. Ele segurou a mão dela e disse que o Liverpool não era feito de troféus, mas de pessoas que se cuidam no escuro. Ele prometeu que enquanto ele vivesse, nenhum nome de vítima seria esquecido e que o clube pertenceria para sempre às famílias e não aos donos. Esse comando embutido de lealdade suprema é o que faz o Liverpool ser uma religião. Ele transformou o luto em uma luta por justiça que durou quase 30 anos. Isso explica porque ele é o King. Não é pelo que ele fez com a bola, mas pelo que ele fez com o coração de uma cidade. Ele deu voz aos que foram silenciados. Exatamente. Kenny Dalglish não é apenas um ídolo. Ele é o próprio espírito de Merseyside Red encarnado. Ele nos ensinou que a coroa de Enfield é pesada, mas que dividindo o peso entre todos, nós nunca caminharemos sozinhos. Milton, chegamos ao final dessa jornada épica. Mas a pergunta que fica para quem está nos ouvindo é fundamental. Você tem agora 2 escolhas muito claras diante de você. Você pode fechar este vídeo agora e continuar sendo apenas um espectador comum que vê o futebol como um simples esporte de 11 contra 11. Ou você pode se inscrever agora neste canal, ativar as notificações e mergulhar profundamente na mística real do Liverpool, entendendo por que cada grama de Enfield é sagrada. A escolha é sua, mas lembre-se, no mantra de Enfield, nós honramos a coroa. Nos vemos no próximo capítulo da nossa história sagrada, porque aqui a lenda nunca morre. Até a próxima, Copits. O Liverbird está vigiando.